A CPI deve responsabilizar Eduardo Pazuello como o maior culpado pela pandemia? Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Ringue da Pan, da Distância, comigo, Kim Kataguiri, Guga Noblar, e vamos falar sobre CPI da Covid, né, sobre depoimento aí do ministro Pazuello. Eu acabei de ver um trecho, né, da CPI em que o senador Alessandro Vieira faz uma comparação do Pazuello com o Eichmann, né, Eichmann em Jerusalém é o nome do livro da Hannah Arendt, né, que trata sobre a banalidade do mal, sobre como uma estrutura burocrática de Estado, né, falando especificamente sobre o Estado nazista, mas tratando da natureza humana em si, como uma estrutura burocrática faz com que as pessoas se acostumem com o mal, se acostumem em promover a morte, se acostumem em promover genocídio em nome de seguir ordens, de seguir na estrutura burocrática ou de só buscar ascender dentro daquela carreira de Estado. E eu discordo dessa comparação do Pazuello com Eichmann, porque o Pazuello ocupou um cargo de comando e ele é general das Forças Armadas, da ativa inclusive, independentemente de ser ministro de Estado. Esse já é um primeiro ponto. Ele não é um qualquer Zé da esquina que saindo do ministério ia ficar passando fome. Ele não é um sujeito que precisava cumprir ordens. Ele escolheu fazer parte daquele governo e escolheu cumprir aquelas ordens. E mais do que isso, se colocou numa posição e se vendeu como sujeito especialista em logística que nunca foi. A gestão que ele fez de Forças Armadas ali nem se compara com a administração de um sistema complexo como o Sistema Único de Saúde, né? Nem se compara qualquer transporte de meia dúzia de quilos de carga que ele tenha feito nas Forças Armadas, não tem a menor comparação com a administração complexa. E ele, sabendo, porque assim, muito claramente o que se escuta nos bastidores e o que dá a entender o depoimento da CPI, não é que ele apoia pessoalmente, ele acredita na cloroquina, né? E inclusive recentemente teve uma denúncia aí de que o Bolsonaro usou avião da FAB para mandar cloroquina para tribo indígena. Assim, realmente a gente chegou no cúmulo do bizarro mesmo. Mas falando sobre o Pazuello, você vê que ele em si não tem aquelas grandes convicções de medicina nem nada, né? Você vê que ele não é um maluco qualquer. Ele conscientemente obedece às ordens do Bolsonaro, sabendo que aquelas ordens vão acarretar na morte de milhares de pessoas. Isso para manter a tal da hierarquia, só que a hierarquia é uma coisa que você cumpre quando você está cumprindo ordens legais, quando você está cumprindo ordens dentro da lei, quando você está cumprindo ordens visando o interesse público. Quando você tem uma ordem ilegal, né, se um comandante de polícia manda uma tropa matar um inocente, a tropa tem o dever, inclusive legal, de desobedecer aquele comandante. É justamente o caso, né, do Pazuello, que obedeceu diligentemente todas as ordens do Bolsonaro, todas as maluquices do Bolsonaro e levou a gente a estar vivendo essa catástrofe. Então, eu acho que ele é igualmente culpado. Não dá para ele só falar que só cumpria ordens, de querer se eximir, que foi só o Bolsonaro, ou gente que colocava como ele era um mero capacho do Bolsonaro. Não, ele poderia até ser um capacho, mas ele escolheu estar na posição que ele está. O general, a gente pode dizer que o Pazuello é o general que traiu a pátria para servir a um político de ocasião. Ele escolheu servir ao interesse do Bolsonaro e do negacionismo e um interesse que vai contra o que deseja a população, o que seria melhor para o seu país, a sua pátria. Então a gente tem um traidor da pátria, um general que, para mim, é um traidor da pátria. E claro, como disse o Kim, ele é sim culpado. Não vejo ele tão culpado quanto o Bolsonaro pela questão de comando, de ordem hierárquica. Quem tinha a caneta BIC na mão, quem realmente tem o poder, quem é o chefão dessa história, a gente sabe que é o Bolsonaro. Inclusive, ele colocou no ministério um general que sequer sabia o que era o SUS, até assumir o Ministério da Saúde. E colocou ali alguém claramente que era um despreparado, um desqualificado, que ia apenas cumprir ordens, cumprir o desejo daquele que é o cabeça, que é o chefe, que é ele, o Bolsonaro. E a gente vê que quem mais durou no cargo de ministro da Saúde nesse governo foi exatamente o mais desqualificado. E isso já mostra a má intenção do Bolsonaro. Ele queria, sim,
um cumpridor de ordens ali. É claro que quem cumpre ordem, ainda mais sendo, como disse o Kim, alguém que carrega a patente de ser general, e não deixou de ser general quando assumiu o posto de ministro, não virou um general da reserva, permaneceu na ativa, o que acabou arrastando inclusive o Exército ainda mais para o centro desse governo, e o que acabou criando rusgas entre o Pazuello e parte do Exército. Ele, claro, que a gente não pode colocar como apenas um cumpridor de ordens, é alguém que tem história, que tem posição, que tem patente e que decidiu compartilhar com as ideias negacionistas do Bolsonaro, mesmo parecendo não acreditar nelas. De fato, parece não acreditar nas convicções negacionistas do Bolsonaro, mas apoiou sim, porque decidiu servir, como eu disse, a um político de ocasião e não a pátria, como deveria ser o papel de qualquer general. Então é um traidor, sem dúvida, e não vejo na mesma proporção de culpa que o Bolsonaro. Ele sim poderia ter mudado tudo isso, né? Poderia ter deixado o Mandetta como ministro, que era alguém que estava seguindo a ciência, estava tendo uma boa aceitação do público e da imprensa, porque estava sendo um cara muito transparente, ou o Taishi, que queria ter algum tipo de independência e não teve, e saiu sem sequer poder mostrar serviço, e colocou, claro, um ajudante de ordens, um faz-tudo, um serviçal, que deixou o Brasil chegar a essa tragédia de mais de 450 mil mortos, e claro que a culpa deve ser atribuída também ao Pazuello, mas principalmente ao Bolsonaro, até porque se a gente for dividir culpa, tem outros que também merecem ser apontados, como por exemplo o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que ajudou a criar ainda mais conflito com a China, que ajudou a levar o negacionismo adiante, fazendo com que o Brasil, por exemplo, não aderisse àquele consórcio, ao COVIX, aderiu de maneira mínima, né, com a cota chamada cota mínima, só 10% de aquisição do que poderia ter adquirido. Então a gente vê que, se a gente for apontar culpados, além do Bolsonaro, Pazuello talvez seja o segundo, mas tem vários outros ali que também carregam muita culpa. Mas o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é aquele que externou toda essa questão do negacionismo, que levou adiante a crença na imunização de rebanho. Isso é um fato. Ele acreditou na imunização de rebanho, ele preferiu incitar a população a aglomerar, ele foi contra medidas de isolamento social, a ponto do Supremo Tribunal Federal ter que tomar uma medida de proibi-lo de ir contra decisões dos estados, porque o Bolsonaro não só não queria criar um plano de combate à pandemia, como ele queria sabotar os estados que estavam criando algum tipo de plano, algum tipo de estratégia. E para que ele parasse de sabotá-los, foi necessária essa decisão do STF, que é usada de maneira mentirosa por ele, para dizer que foi tirado dele o controle, o poder de tentar criar uma estratégia para controlar a pandemia, o que não é verdade. Caberia aos estados e a ele, Bolsonaro. Ele só não poderia mais sabotar as medidas tomadas por governadores e prefeitos. Mas, enfim, a gente tem, portanto, alguém que também não, junto com Ernesto Araújo, mais uma vez dividindo culpa, Ernesto Araújo, junto com o Bolsonaro, não quiseram fazer o Brasil assinar um pacto para que fosse coibida a distribuição de fake news, né, para que o Brasil ajudasse a coibir a distribuição de fake news relacionadas à Covid. Até o Trump assinou isso e o Brasil ficou de fora. Então, com o Ernesto Araújo à frente dessa decisão. Então, a gente tem Ernesto Araújo, a gente tem Pazuello e a gente tem o principal, que é o Bolsonaro. Mas, apesar disso tudo, Kim, e aí eu vou deixar você falar mais um pouco, depois eu falo desse ponto, eu acho que a CPI, mesmo com todas essas provas que a gente tem escancaradas de crimes de saúde pública cometidos pelo governo do presidente Bolsonaro, eu acho difícil que ganhe alguma coisa. E você? Eu acho que a CPI, ela vai necessariamente acabar no indiciamento do Bolsonaro, do Pazuello e de outros atores ali, talvez do Ernesto, do governo, né? Acho que isso é o mínimo, né? Vai haver
né? O indiciamento, o que é? Quando a comissão conclui que, de fato, tem indício de crime e encaminha aquilo para o Ministério Público. Daí o Ministério Público a fazer alguma coisa com esse indiciamento é outra história, mas que vai sair o indiciamento, para mim, está muito claro. Politicamente, se isso acaba, se isso termina, né, com a queda do governo ou não, aí acho que depende muito da condição política, que está diretamente ligada à situação da pandemia, se vai estar controlado, se não vai estar controlado até o final do ano, vacinação, se vai ter um bom índice, mais de 70% da população vai estar vacinada, não vai, né? Que a gente tendo todos os grupos de risco vacinados, a situação já fica, ainda que a gente não tenha 100% da população vacinada, a situação já fica mais sob controle. E economia, sempre também saber se, né, nesse segundo semestre, o mercado está numa fé grande de que vai ter uma retomada e etc, que tem dados bons sinais. Esse último mês acho que bateu o recorde de arrecadação de ICMS. Vamos ver se esses sinais se confirmam, se vai ter essa retomada mesmo ou se a gente ainda vai viver uma ressaca, porque o resto do mundo está se recuperando. A lógica é a gente ir na rabeira do resto do mundo e aproveitar esse momento de crescimento internacional, de retomada, mesmo porque crescimento do PIB por Brasil vai ser efeito estatístico, né? A gente não vai crescer aquilo que a gente perdeu ano passado, né? Então não vai crescer de verdade, a gente vai recuperar a nossa capacidade produtiva do início do ano passado. Então vamos ver como é que vai estar essa situação política, que acho que vai determinar no final das contas se a CPI acaba mesmo com gente sendo presa, acaba mesmo com gente com o governo caindo ou não. Mas de todo modo, eu ainda reforçaria, você falou que teve 2 ministros que passaram pelo governo e que saíram, né? Salvo engano, a gota d'água para os 2 ministros saírem foi o Bolsonaro querer impor a cloroquina. Quando ele tentou impor a cloroquina pro Mandetta, caiu fora, depois pro Taixe, o Taixe caiu fora. O fato do Pazuello ter aceitado, para mim, é muito grave. O fato dele ter ficado no cargo quando ele poderia ter feito como seus 2 antecessores, falado, olha, não, uma coisa é você andar de máscara, outra coisa é você ter um discurso imbecil, que aí não é problema meu, eu não estou assinando nada, não sou, não é, o ministro da Saúde não manda no presidente da República, o presidente da República faz o que bem entender, por mais que ele tome atitudes imbecis em relação à própria conduta e o exemplo que dá. Agora, outra coisa é você aceitar ter a formulação de uma política pública de gasto de dinheiro público para promover o medicamento que tenha não eficácia comprovada, né? Então, ele institucionalmente usar o Ministério da Saúde para aceitar essa ordem absurda, para mim, coloca ele ali como, junto com o Bolsonaro, no patamar dos responsáveis ali para a gente estar vivendo esse morticínio, esse desastre que a gente está vivendo hoje. Tem muita gente que acha que talvez o resultado da CPI seja uma série de relatórios que possam embasar um processo por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, que seria movido contra o Bolsonaro. Eu acredito que, claro, o Pazuello seria o segundo, talvez até estaria também ele sendo um dos processados, é possível, no Tribunal Penal Internacional. O Renan Calheiros, no discurso dele de posse como relator da CPI, ele inclusive ventilou um pouco essa hipótese, né, ao dizer que esse tipo de crime do Bolsonaro não prescreve crime contra a humanidade. Enfim, e que aí já partiu, né, os jornalistas já partiram para cogitar essa possibilidade disso ser levado para o Tribunal Penal Internacional. Mas eu não acho que a CPI tenha um objetivo de fato de chegar ao impeachment. Os mais otimistas acreditam ainda no impeachment, mas se a gente for calcular o tempo da CPI, né, que são 3 meses e provavelmente será prorrogado por mais 3 meses, ela deve durar pelo menos 6 meses, portanto, só vai acabar em dezembro. E para você conseguir, depois da CPI, com que o Arthur Lira aceite o processo de impeachment, com que a comissão abra isso, que comece a rolar um processo de impeachment, isso demoraria mais alguns meses. E já seria ano de eleição, um ano em que a gente sabe que os políticos pouco atuam ali dentro do Congresso. Então, é muito improvável que haja um impeachment. A CPI, de fato, ela está ali mais para fazer com que o Bolsonaro sangre. Quanto mais ela durar, mais tempo o Bolsonaro vai sangrar. Mesmo que a economia retome algum nível ali de números positivos, mesmo que a gente tenha uma vacinação de 70% e a gente tenha uma redução grande no número de mortes, a gente ainda tem
essa questão do número de brasileiros que já perderam a vida por conta do negacionismo e dos erros do governo Bolsonaro, que é muito grande e difícil dele explicar. A gente tem uma economia mesmo em frangalhos, que no máximo vai recuperar o que já perdeu, e a gente tem a CPI, então, com o intuito de, junto com esses outros problemas, fazer com que o Bolsonaro continue sangrando um pouco mais para chegar debilitado na eleição e, quem sabe, ser derrotado. Hoje ele não é mais visto como favorito. Inclusive, o papo é que o centro quer empurrar o Bolsonaro para fora do segundo turno, né? E quer fazer um segundo turno contra o Lula. Ele já nem crê mais na possibilidade de tirar o Lula, tirar o PT, tirar o Bolsonaro agora. Esse é o pensamento, porque é mais fácil. Enfim, vejo o Pazuello, como você falou, como um dos culpados, sim. Vejo a CPI em cima dessa história toda como uma maneira de fazer com que o Bolsonaro sangre mais. O Pazuello é aquele general kamikaze, né, que está acabando de enterrar a reputação dele para tentar salvar um pouco ainda a pele do Bolsonaro e blindar o Bolsonaro, tomando para ele quase que toda a culpa, né? Porque da maneira como ele está se comportando na CPI, ele está saindo como o grande culpado por tudo. Como se o Bolsonaro nunca tivesse falado nada para ele. Um monte de cascata, um monte de mentira que no fim vão servir para incriminá-lo ainda mais. Então ele virou um general kamikaze que está ali acabando de se enterrar, de enterrar a reputação para salvar o líder supremo dele, que é o Bolsonaro, que ele ainda serve, apesar de ter sido demitido e sido retirado lá do ministério. E a gente vê que a CPI ela vai fazer com que o Bolsonaro permaneça sangrando até perto da eleição. E a oposição, não vejo também o interesse realmente genuíno da oposição de tocar um processo de impeachment para frente, porque ela teme, claro, o Mourão na presidência, não confia no Mourão na presidência, que seria alguém de patente ainda mais alta, alguém ainda mais próximo do Exército, que teria também o poder de ser presidente, e realmente é perigoso você misturar as duas coisas e dar um poder para alguém que é, mesmo sendo um general da reserva, que é tão ligado ainda ao Exército como Mourão. Eu vejo isso como temerário, e muita gente da esquerda e do centro também vê como temerário. Então a oposição, muitos não têm interesse em colocar o Mourão ali na cadeira de presidente, e também é mais fácil, claro, para o PT, para o Lula derrotar o Bolsonaro do que derrotar um nome de centro no segundo turno. A gente tem hoje a rejeição do Bolsonaro como a maior entre todos os pré-candidatos à presidência do ano que vem. Então, o Bolsonaro, a gente sabe que no segundo turno importa mais rejeição do que aquele índice de votos que você tem no primeiro turno. E a rejeição do Bolsonaro, de fato, impede que ele possa vencer praticamente qualquer outro candidato no segundo turno. Então, o Lula sabe que o melhor nome para o Lula voltar a ser presidente é disputar com o Bolsonaro. É claro que o PT tem esse lado também. A esquerda, a oposição, parte dela prefere deixar o Bolsonaro sangrando. Então não acho que vai ter nenhum interesse genuíno de fato da oposição e nem tempo hábil para que haja um processo de impeachment, mas servirá para enfraquecer ainda mais aquele que está cada dia mais fraco. É isso, Kim. Vamos dar um adeus para a galera. O que você acha? Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Vamos nessa. Quem sabe aí até semana que vem o candidato do Kim lá, o Danilo Gentili, está mais forte nas pesquisas. A gente até falar disso. Eu acho que a Juliette, hein, Kim? É a Juliette que vocês tinham que atrás. A Juliette do BBB aí, galera, para presidente. Não, já que vocês querem pegar outro site. Se fosse o Gil, eu apoiava. A Juliette é demais para mim. Valeu, galera. Valeu, Kim. Falou. Valeu, tamo junto.